Olá pessoal, então eu sou o professor Anderson e hoje a gente vai prosseguir, né, com as nossas aulas com relação ao projeto férias. Então estamos na nossa segunda aula, tá? De nossas videoaulas, tá? E hoje a gente vai falar aí sobre rotinas administrativas usando aí a ferramenta Excel, né? Como é que a gente pode utilizar o Excel em algumas tarefas nas rotinas administrativas dentro da empresa, tá? É importante frisar que o Excel é uma ferramenta que se utiliza aí de planilhas eletrônicas, né? E muitas empresas, né, se utilizam por ser uma ferramenta, se utiliza o Excel por ser uma ferramenta essencial nessa questão aí do setor administrativo das empresas, né? E hoje eu vou falar justamente sobre a ferramenta e algumas funções que ela é algumas funções exclusivas para o setor administrativo, tá? Então eu vou falar sobre algumas dessas funções, a gente vai ver no decorrer dessa aula aí, algumas dessas funções, tá? E tem um exemplozinho aí de uso de uma ou duas funções, tá? E depois, no final da aula, né, eu vou passar aí algumas instruções referentes aí ao projeto de vocês, né? Pra vocês entenderem como é que vai funcionar essa questão do projeto no final aí dessas aulas de férias, tá? Então, vamos começar aí nossa aula, né? Deixa eu só organizar aqui. Okay. Então, o que veremos hoje, né? Então, veremos aí as funções, né, do Excel para o setor administrativo. Quais são essas funções? Como é que a gente vai utilizar essas funções, né? Quer dizer, eu vou tentar descrever algumas delas, né? Apesar de que a gente já conhece bastante sobre algumas funções que são utilizadas, porém tem algumas que eu acredito que vocês não estão familiarizados aí com ela, tá? Que no caso seria aí o segundo tópico e outras funções do setor financeiro, aí já é voltado aí para o setor financeiro, né? E aí a gente faz aquela junção ali, né? Setor financeiro administrativo financeiro, enfim. Né? A gente faz aí esse link aí e aí tem essas funções aí do setor financeiro que auxilia aí na parte de administração, né? Temos aí um exemplo prático também, né? São os exemplos que a gente vai ver de algumas funções, como tinha relatado antes para vocês, com imagens, né, desses exemplos, para a gente ficar por dentro aí de como é que funciona cada uma dessas funções. Veremos aí as melhores planilhas, né, ou seja, algumas planilhas aí do Excel aí para os profissionais aí da área administrativa, né? Então a gente vai ver quais são as planilhas que são mais usadas, né? Que são utilizadas aí nesse setor, tá? Então temos aí o exemplo do calendário de compromissos, que é uma dessas planilhas aí voltadas para a administrativa, né? A cadastro de clientes, né? Que a gente já vem estudando aí, né? Vem fazendo em algumas aulas, tá? E aí a gente tem as instruções aí para o projeto, né? Eu sugiro que vocês assistam aí a aula anterior a essa, para vocês ficarem por dentro do que a gente viu e o que a gente vai fazer nesse projeto, tá? Vamos dar continuidade, né? Então assim, né, a gente já conhece aqui, né, algumas funções do, do que a gente vem trabalhando no Excel, né? No caso a gente viu aí a função e ou e qual é o comportamento, como é que ela funciona dentro de uma planilha eletrônica, dentro de uma tabela, né? A soma SIC também a gente usa bastante aí nos nossos exercícios, principalmente os voltada aí para folha de pagamento, né? Cálculos e afins, né? Uma função que a gente não viu, né? Uma das funções que a gente não viu é a concatenar, né? A PROCH é uma função que procura aí na horizontal os valores, né?
dentro de uma tabela, né? Função se a gente usa bastante também, é uma função que a gente sempre está utilizando aí nos nossos exercícios, né? PROC-V também, né? Já citei algumas, né? Se erro com PROC-V é uma das funções também que é usada aí na questão de planilhas administrativas, né? Máximo, mínimo, enfim, né? Então, isso aí são algumas funções, tá? Que são utilizadas. Cada uma dessas funções aí tem, como a gente já sabe, né? Tem uma especificação, né? Tem um uso, né? Tem por isso que é uma função lógica, né? Então tem as funções lógicas, tem a função de soma, né? Enfim, de procura de dados. E a gente sabe que algumas dessas funções são utilizadas para a gente buscar dados de uma planilha para outra, né? Para facilitar aí a busca das informações, seja de um usuário, né? Dentro de um sistema de usuários, seja um funcionário, né? Seja, sei lá, uma compra, uma venda, enfim, tudo isso daí pode ser feito aí, né? Através aí do uso do Excel, né? No Excel avançado a gente pode utilizar aí essas funções de forma automática, né? Usando macro e outros, né? E outras, como é que eu posso dizer, outras ferramentas do Excel, né? Ferramentas integradas do Excel, né? Que fazem com que essa procura seja mais automática, né? Principalmente quando se trabalha com um grande fluxo de dados, né? De um grande fluxo de informações. Então, são utilizadas algumas macros, né? Que a macro nada mais é do que uma função do Excel para ir buscar automaticamente esses dados, né? Então, além disso, o Excel também pode ser integrado aí com uma linguagem de banco de dados, né? Fazer uma integração com o banco de dados usando aí a linguagem SQL, né? Que é uma linguagem específica para banco de dados, né? Então, essas informações aí adicionais para vocês ficarem sabendo que o Excel, o porquê que o Excel é uma das ferramentas tão importantes na área administrativa, né? Dentro de uma empresa. As funções que a gente não conhece, né? Que a gente não trabalha muito nas aulas, seria aí a função valor presente, né? Que é utilizada, né? Que no caso é a VP, né? A sua abreviação aí, VP. É uma função utilizada, né, quando você precisa calcular o valor presente dentro de alguns pagamentos que serão lançados, né? Seja um empréstimo ou um investimento, né? Então é uma função voltada aí para esse tipo de cálculo, onde ele vai como é que eu posso dizer, já saber qual vai ser o lançamento, né? Antes desse lançamento for lançado no sistema, né? Então a sintaxe dessa função aí, né? A gente sabe que o igual ele chama a função, então tem aí o VP, né? E aí dentro do nosso parênteses tem aí taxa, né? O NPE, PGTO, né? O VF, né? E o tipo, ou seja, são as funções que integram aí essa questão aí dessa fórmula do VP, né? Essa função VP. Então essa é a fórmula aí que completa aí o conjunto, né? Que completa aí essa utilização dessa função, tá? E aí a gente tem aí as especificações aí de cada um desses dos valores levantados ali da sintaxe, né? Da nossa função, né? Onde taxa, né? É a taxa de juros no período, né? O campo obrigatório, onde tem lá a taxa de juros referente aí ao lançamento, tá? Aí a gente tem o número de período, né? Que é o NPE, né? Número de períodos, né? Também é um campo obrigatório dentro da nossa forma. Tem que estar dentro da nossa tabela esse campo, né? Para a gente poder fazer aí o cálculo né? Fazer o procedimento do cálculo, tá? O pagamento, né? PGTO, né? O pagamento é o pagamento realizado aí em cada período, ou seja, né? Também é um campo obrigatório, né? E se ele for omitido, deve conter aí o argumento VS, que é o valor futuro, né?
vai ser o valor do lançamento, tá? Ou seja, o pagamento é aquele valor que é destinado para efetivar lá o lançamento, né, do investimento lá, que qualquer que seja, não, um empréstimo, enfim. VF, né? Este é o valor, né, que você deseja obter no final do empréstimo, né? Ou seja, valor futuro, valor que se pretende pegar, né, no empréstimo, enfim. Então, por exemplo, o campo é opcional, né? Se for omitido, será considerado como um valor nulo, né? Ou seja, zero, né? Dentro do contexto aí de nossa sintaxe, tá? O tipo, né? Que aí é o número de 0 1, que é, né, uma condicional, e indica se o pagamento se ele vai ser feito depois, né? Depois de ter cifrado, ou seja, se ele vai ser feito ainda no lançamento futuro ou se ele vai ser antecipado, né? Ou seja, respectivamente. É um campo aí opcional também, né? Que aí é um valor lógico dentro da nossa função. Um exemplo prático, né, dentro desse contexto aí seria o exemplo aí do João, né? Onde o João aí, ele deseja saber qual é o valor, né, do investimento, né, de uma aplicação que teve 6 meses, né, de duração aí e uma taxa de juros constante, ou seja, que não muda, né? Taxa de juros né, constante todo mês, né? Ou seja, durante esses 6 meses, esses juros permaneceu aí 3%, né, dentro dessa questão desse investimento, né? Essa aplicação aí, tá? E aí se tem um resgate aí de 30 mil dentro desse contexto. Então, né, nesse exemplo aí a gente tem aí essa taxa aí de 3%. O número de períodos, que no caso vai ser os 6 meses, né? E o valor, né? O valor aí, o pagamento futuro, tá? De 30 mil. Então a gente já tem aí montado, né? Tem a sintaxe que a gente viu, né? Já tem aí montado dentro aí desse probleminha, tá? Como o campo pagamento na fórmula é obrigatório, né? Ou seja, ele tem que existir, então não temos aí o valor do pagamento ainda, ou seja, vai ser um pagamento futuro, né? Então, o valor aí, a gente vai colocar aí, no caso, o argumento ponto vírgula, né? E o valor né? O valor de VF, né? Com o sinal de menos, né? E aí os demais campos, né, serão opcionais, montando aí nossa função. Então, como é que vai ficar, né? Como é que fica o escopo dessa função? Depois que a gente começar a trabalhar. Então, nota que a gente já tem aí a taxa de 3%, né? E as parcelas. Tá? Então, no valor futuro aqui, né? No caso, já tem aqui o valor do investimento, o valor que vai ser lançado, né? Que no caso são os 30 mil reais. A fórmula será a seguinte: a gente não tem lá o nosso pagamento PGTO, né? Então, ó, automaticamente a gente vai chamar a função aqui, né? O VP é o que, né? Então a gente tem aqui o VP igual VP, chama o parêntese e aí a gente vem, pega a taxa de 3%, tá? Junto com as 6 parcelas, tá? E depois diminui, né? Bota lá o pagamento futuro, o pagamento que será lançado ainda, né? Então são 2 pontos e vírgulas, né, no lugar aqui, e aí depois a gente vai somar com a célula que contém aí o valor futuro, né, de investimento. Então automaticamente ele vai fazer o cálculo, né, pra gente, já fazendo aí a questão aí dos juros de 3%, já descontando aí o valor de juros de 3%. Então, no final da operação, né, a gente vai ver que com a função, né, o João sabe agora que o valor da aplicação dele vai gerar aí 25.124,53 centavos, né? Então isso daí é o valor do seu investimento, tá? Então, se a gente observando aqui como é que a gente vai fazer o nosso, né, a nossa
nosso cálculo aí, a gente já sabe automaticamente que isso aí se trata daquela questão lá, do que a gente tinha visto lá na questão do desconto de INSS, né? Valores de desconto, de porcentagem aí, né? Onde a gente vai usar aí o sinalzinho de menos, né? Para a gente poder estar calculando o valor de desconto, tá? E aí o pagamento, né? Quando se deseja saber o valor, deve usar né? Deve ser o valor que será pago, né? Mensalmente. Um financiamento pode ser um empréstimo ou qualquer outro tipo de investimento, né? A gente deve utilizar aí, né, a função PGTO, né? Mesmo que a gente queira aí obter aí um valor é, é, mensal futuro de uma aplicação, né? Então a gente vai usar esse PGTO e aí ele vai auxiliar nessa questão, né? A obter aí esses valores. Tá? Então a sintaxe, né? A sintaxe da nossa função também é bem parecida lá com a sintaxe do VP, né? Que a gente viu. Né? Então a gente tem a sintaxe, a gente vai chamar aí a função PGTO, né? Onde vai ter mais uma vez a taxa, né? o, o, o número de período, né? Que é o NPE. Note que a gente tem lá o VA, né? VF, tipo, enfim. Então, no caso a gente vai agora estudar aí a nossa sintaxe, né? Então tem a taxa, né, de juros, né, de empréstimo, a gente sabe que é a taxa, que é um campo obrigatório, tá? Número de período também, né? São o número total dos pagamentos de um empréstimo, que também a gente viu que é um campo obrigatório para a gente poder fazer o cálculo do investimento, tá? O NP, que é o valor presente, né, da série de pagamentos futuros, que também é um campo obrigatório, e o VF, né, que se trata aí do valor futuro, é o que se deseja obter no final dos pagamentos, né? Então o valor é opcional, né? Porém, se for omitido, o Excel ele vai mais uma vez colocar lá como nulo, valor nulo, tá? Zero. E o tipo, que também é nossa condição, né? Que é um condicional, que a gente já viu aqui é um condicional, onde ele vai poder, né? Mostrar o valor postecipado ou antecipado, tá? De uma determinada aplicação que a gente viu no exemplo anterior, né? Um exemplo prático da função PGTO, né? Então, para a gente compreender aí o uso, a gente vai usar aí o exemplo de Ana, né? Ana deseja aí comprar um aparelho de TV, né? Que custa aí R$ 1.500 à vista, né? Porém, ela não tem esse dinheiro e pretende parcelar 10 vezes o seu pagamento, né? O parcelamento possui uma taxa de juros de 5% ao mês. Então, a gente já tem o período que é de 10 meses, né? E aí a gente tem também a porcentagem dos juros, que aí é 5% durante né? Durante 10 vezes aí, né? Durante esses meses aí, esses 10 meses. Então, desse modo, a Ana deve saber qual será o valor das parcelas que ela irá pagar por mês. Então, a gente já tem aí um probleminha, já tem aí os valores que a gente vai ter que utilizar dentro da nossa função para a gente poder trabalhar aí e elucidar aí a questão da Ana, tá? Então, na imagem do exemplo, né, a gente tem aí a função PGTO, né? Então, a gente tem o valor financiado, né? No caso, será aí os R$ 1.500, que ela não tem no momento, deseja parcelar esse valor, tá? 10 vezes, né, do valor dessa parcela com juros de 5%, tá? Então, os pagamentos mensais, ela deseja saber quantas vezes ela vai ter que fazer, né, o pagamento para poder quitar a TV que ela tanto quer, né? Então, a gente tem aí a chamada da função PGTO, né? Dentro dos parênteses a gente tem aí o B4, que é referente aí à célula que contém os 5% dos juros, né? A gente tem aí o B3, referente ao número de parcelas, que é o período, né? Que a gente viu anteriormente, menos o valor do financiamento lá, que é referente lá ao valor da TV, tá?
Então nesse exemplo prático aí, né, a gente tá vendo aí que o Excel ele tem aí, ele vai fazer o cálculo dos juros referente aí ao número de parcelas que são as 10 vezes, né? Um valor futuro de 1.500, tá? E o valor que se pretende financiar, né? No caso é o valor do financiamento, o valor que será gasto na compra da TV. E aí preciso saber qual será o valor que Ana pagará nas suas parcelas. Então o VP está com sinal negativo, né? Isso porque, né, vai ser um valor negativado, um valor é um débito, tá? E o resultado será um negativo. O valor futuro, né, que é opcional, não precisamos colocar, né, ele dentro da nossa forma, da nossa função, tá? Mesma coisa funciona com o título, também não é preciso definir o tipo aí, o tipo dentro da nossa função. Então, para a gente saber, né, o resultado, né, depois que a gente monta todo essa questão aí no Excel, né, toda a função para a gente elucidar esse caso, né, a gente tem aí o valor que ela vai pagar por mês, tá? Então, o valor do financiamento, né, mensal, incluindo os juros de 5%, né, dentro da compra, né, é de 159, né, 194, na verdade, né, 194,26 centavos, né? Então esse daí vai ser o valor do financiamento mensal que ela vai fazer, né? A Ana vai fazer durante os 10 meses após a compra aí da TV, né? Então é uma informação que ela, né, agora tem, né, com a conclusão aí. Então ela sabe, né? A gente sabe, né, nós sabemos aí que a Ana ela vai pagar aí as parcelas de 194,26 por mês, para ela poder comprar a TV dela, né? Então, isso daí é uma função prática, tá? Dentro de um setor financeiro, administrativo, dentro da empresa, né? Relacionada aí a vendas, né? Então, são as funções que são utilizadas para esse setor, né? Para finalizar aí as compras, para poder mostrar aí para o cliente o quanto é que ele vai se utilizar, o quanto ele vai gastar, né, dentro de uma compra, né, parcelada, tá? Incluindo aí os juros dentro aí do valor, né, da compra, tá? E existe também, né, outros tipos de planilhas, né? Outros tipos de planilhas que são usadas aí no setor administrativo, né? E acredito que vai ajudar, né, a gente a entender um pouco sobre essa questão aí das planilhas que podem ser usadas ou não dentro desse setor, né? Bom, então eu separei aqui, né, algumas planilhas que são utilizadas pelos profissionais né, de administração dentro da empresa. Então tem né, a gente sabe que as planilhas fazem parte aí do dia a dia aí dentro de um setor, seja ele financeiro, seja ele no RH, né? Enfim. Então, veremos aí alguns tipos de planilhas. No caso, tem aí a planilha do calendário de compromissos, né? Serve aí para organizar reuniões, compromissos da empresa e demais datas importantes, né? Ou seja, é uma planilha que ela é reservada para assuntos aí referentes às reuniões dentro de uma organização, né? Compromissos relacionados à viagem, a compras, tá? Tudo isso daí o Excel ele pode organizar dentro de uma planilha, dentro de um calendário aí de compromissos, tá? Armazenando aí as informações de datas importantes para algum tipo de tarefa dentro da empresa, tá? A gente tem aí a planilha, né, comissão de vendas usada aí, né, dentro de uma empresa referente aí a vendas, dentro de um setor de vendas, né? Então o setor administrativo voltado para vendas, né, utiliza isso para o controle, né, de comissão de vendas por um funcionário, né? Então ele faz aí o controle da comissão e atualiza, né, os valores de acordo com a venda né, de um produto, né, e de acordo com o vendedor também, né? Então é uma planilha também bastante usada aí, né, no Excel aí, referente à questão das vendas dentro de uma empresa, tá? No setor de vendas.
A planilha, né, que a gente vem trabalhando aí constantemente aí nas aulas é, é uma planilha aí que é a planilha de cadastro de clientes, né, no Excel, que a gente utiliza bastante aí, né? E vocês já sabem como é que funciona isso aí. Então, os profissionais da área administrativa, né, utilizam aí esse tipo de planilha, um controle de cadastro de clientes, né? Pode ser também cadastro de funcionários, né? A gente trabalha muito com essa questão do cadastro de funcionário e como é que funciona a questão de folha de pagamento, né? Então, é uma das planilhas também muito usadas aí dentro desse contexto aí das rotinas administrativas, né? Utilizando aí a ferramenta Excel, né? Então, é uma planilha que ela é bastante usada, independente do setor, ela é sempre utilizada, né? Tanto para cadastro de estoque, né? De vendas, enfim. Só vai mudar só apenas o contexto, mas o tipo da planilha, né? Que é o cadastro, né? Ela é usada aí em N setores, né? Dentro de uma empresa. Tá? E aí a gente tem um exemplo, né, do calendário do compromisso, né, como é que funciona, né? Se a gente for estudar essa planilha, né, esse exemplo aí, a gente tem aí os meses, né, referente aí aos anos de 2017, 2018. Então a gente tem os compromissos e as datas, tá? Isso aqui é uma tabela bem simples, tá? É, no caso, pode ser aí uma planilha organizacional também, né? Que é no caso nosso exemplo aí tem que é um compromisso aí, né? De uma pessoa, né? Não é bem de uma empresa, né? A gente vê aí, né? Como foi que ela organizou. Então a gente tem as datas ali, né? Então setembro, dia 8 de setembro de 2017, né? Então a gente vai procurar na data é o pagamento do aluguel, né? Ou um aluguel atrasado, uma coisa do tipo, né? Então já tem ali a data de pagamento do aluguel atrasado, né? Temos ali a questão aí do outubro, né? Mês seguinte. A gente tem 3 datas importantes mês seguintes aí que estão marcadas aí no nosso Excel, tá? A gente tem aí o 12, né? De outubro de 2017, né? Se a gente for olhar na nossa tabelinha ali de compromisso, é a reunião da faculdade, né? Referente aí a questões aí acadêmicas, né? No dia 14, né? Do mesmo mês, a gente tem ali o aniversário da Ana, né? Lembra da Ana lá que comprou a TV? Pronto. Então a gente tem aniversário dela lá, né? Dia 14, dia 14 de outubro de 2017, né? Dia 28, né? Do mesmo mês, né? Tem o compromisso de começar a ler um livro novo, né? Né? Enfim, né? Questões acadêmicas, questões cognitivas, né? De aprendizagem, né? Enfim, é interessante, né? A gente tem aí o hábito da leitura, né? Como tem aí no nosso exemplo, tá? E depois a gente tem mais um compromisso agora no dia 1, né? Janeiro, né? Tem aí a viagem, né? De férias, né? Enfim, então a gente tem aí uma tabela de compromisso, uma planilha, né? Ou seja, tem aí um calendário de compromisso feito no Excel, né? Uma planilha, tá? Onde a gente pode organizar as questões aí dos compromissos, né? E aí a gente tem um exemplo aí de um cadastro de clientes, né? Que a gente utiliza bastante, né? Onde a gente tem um campo ali referente ao CPF, né? Do nosso cliente. A gente vai utilizar ali aquele campo para poder fazer lá, utilizar lá a busca, né? Do cliente, né? E aí a gente tem o resultado, né? Note que por trás dessa planilha aí roda aí a função PROC-V, né? PROC-H, vai depender do tipo de planilha, né? E a utilização das funções dentro da mesma, né? Então já vai buscar, ó, quando a gente coloca o CPF, ele automaticamente vai buscar algumas informações sobre o cliente, né? Ele vai buscar aí o nome completo, né? O sexo, né? O CPF, né? O RG, o estado civil, data de nascimento, tá? A nacionalidade, naturalidade, né? O estado, né? O dia do cadastro, né? É interessante. Então tudo isso daí tá linkado aí dentro de algumas funções do Excel, né? Principalmente a PROC-V, que é
uma função aí do Excel avançado, né, na busca aí das informações. Então vai buscar o endereço, né, o número da casa, o complemento, município, então todas as informações do cliente, né, tudo que for referente ao cliente, né, a gente tem aí nessa planilha de busca, né, de cadastro no caso de clientes cadastrados, né, o que a gente faz lá na mão, lá né, utilizando o PROC-V, tá? Aqui já é uma função um pouco mais automática, né? Provavelmente se utilizando aí de uma macro para ir buscar essas informações. Assim que é lançado o CPF no sistema, automaticamente ele já vai buscar o cliente, tá? E aí eu vou falar um pouco do que a gente viu, né? Na, na, na aula passada, e eu vou passar algumas instruções de como a gente vai trabalhar aí o nosso projeto, tá? Primeiro a gente viu que a gente se utilizou lá de algumas funções lá no Excel de cálculo do INSS, né? Para fazer aí o cálculo de desconto do INSS, tá? Então é importante a gente lembrar, né? De como foi que a gente criou lá, de como foi que a gente fez. Então mais na frente eu vou buscar no outro slide como é que, né? Como é que foi que a gente fez para a gente poder lembrar lá essa questão, tá? Ou vocês assistindo aí a aula referente, né, a aula passada, né, referente aí essa questão de como a gente vai criar a planilha para incrementar aí no nosso projeto, tá? Lembrando que eu já deixei já os exemplos né, 3 modelos, né? A gente vai utilizar 3 modelos para poder a gente criar a nossa folha de pagamento, tá? Dentro das rotinas administrativas, tá? É importante a gente trabalhar essa questão, né, no projeto para a gente poder linkar aí os setores e fazer aí um projeto interligado, tá? Então, o que é que eu vou pedir para vocês fazerem aí, né? Vocês vão ter que criar aí um demonstrativo financeiro, né? E vai, né, sendo aí uma folha de pagamento, tá? Então eu vou querer que vocês coloquem lá o nome dos clientes, né? Ou seja, dos funcionários, tá? Vai colocar data de nascimento, número de telefone, enfim, tudo que a gente vê aqui, ó, nesse exemplo aqui. Então, isso aqui é voltado para o cliente. Porém, eu vou querer essas informações aqui, né, voltada aí para essa questão da folha de pagamento, tá? Onde vai ter o nome, CPF, né? Apesar de que a gente não vai nem trabalhar muito com essa questão, né? Só basta colocar o nome dos funcionários e, né, os setores lá que, né, setores que aquele funcionário trabalha, né, os departamentos, tá? A gente vai calcular os descontos, né? Então tem lá a questão do vale transporte que vai ser calculado, tem a questão do INSS que vai ser calculado, tá? Tem a questão aí de acordo, né? As questões que de acordo com o salário do funcionário, ele vai ter lá uma porcentagem que vai ser reduzida, né? Ou seja, vai ser descontada do salário dele, né? Então é importante a gente lembrar de como foi que a gente trabalhou isso em aulas passadas para a gente poder ver como é que a gente vai implementar isso dentro do nosso projeto, tá? A gente vai utilizar aí as funções, né? No caso, vocês vão utilizar as funções que a gente já viu em outros exercícios, né, e aulas, tá? Ou seja, tudo que a gente viu anteriormente vai ser usado dentro desse contexto aí. Então é bom lembrar do SOMACI, como é que faz aí o SOMACI, enfim, ou apenas os operadores, né? Tudo isso daí vai ser usado para a gente compor, né, essa questão desse demonstrativo financeiro, tá? Dentro das rotinas administrativas, tá? É importante que vocês dialoguem com todos os alunos da turma, já que se trata aí de uma aula cooperativa, né, onde vocês vão ter que entrar num consenso, né, para poder tomar uma decisão, né, e alinhar toda essa questão desse projeto, tá?
É um projeto que vai trabalhar todo mundo junto, né? Então vocês vão ter que alinhar toda essa questão de nome de funcionários, setores de funcionários, tá? Para a gente poder trabalhar isso daí de forma coerente, tá? É... E aí a gente vai usar aí um modelo, né? Que foram apresentados nas aulas anteriores. Então tem três, como eu disse, né? Quando eu tinha falado para vocês, a gente tem, né? Tem três modelos que a gente viu. E esses a gente pode se basear, ou seja, vocês podem se basear nesses modelos para poder criar essa folha de pagamento, esse demonstrativo financeiro aí, tá? Então no modelo 1, né, a gente vai, né, relembrando o que foi que a gente viu aí na aula passada esse modelo de folha de pagamento, né? Então note que ele já tem aí a questão, né, do vale transporte, né? O cálculo do vale transporte já tem no sistema aqui como 6%. Vocês podem se utilizar desse modelo, utilizando aí esse cálculo aí, tá? 6% do valor, tá? E INSS até o salário de R$ 900. Então se o funcionário recebe, né, R$ 900, ele vai ter aí um desconto no seu salário de 8%, tá? Então é um valor que se aproxima aí do real, que a gente vai poder se utilizar dentro desse contexto aí na questões de rotinas administrativas, né? Utilizando aí o Excel, tá? Tem aí, né, a questão aí do nome dos funcionários, né? Então a gente tem aí uma coluna apenas com o nome dos funcionários, como eu tinha falado para vocês. O departamento de cada funcionário, tá? O valor do salário bruto, tá? De cada funcionário. Vocês podem se basear aí ou então entrar num consenso para criar de vocês, tá? O vale transporte de cada um dos funcionários. E aí tem um desconto do INSS, né? Esse valor de desconto do INSS já está dentro da sintaxe que a gente viu na aula passada, né? Como é que é feito lá, a gente viu, né, o passo a passo de como é feita aí essa questão do cálculo, tá? E tem aí o total de desconto de cada salário, tá? Então, de cada salário desse daí a gente tem aí o total de descontos referentes aí ao salário de cada um dos funcionários. É importante a gente saber como é que a gente vai fazer os cálculos para a gente não se perder nessa questão aí, tá? Ter também o total de desconto de cada um dos funcionários. No final, o que sobra é o salário líquido de cada um desses funcionários, tá? Então é importante aí a gente fazer isso tudo certinho aí, implementando tudo que a gente viu, tá? E é isso que eu vou querer aí no projeto de vocês, tá? Vocês peguem aí o nome criem o nome da empresa e façam aí um demonstrativo financeiro, tá? No modelo 2 a gente tem aí mais um cálculo de folha de pagamento, né? E aí esse modelo também ele é bem parecido com o que a gente viu, né? Pode ser utilizado também, tá? Ele como um modelo, né? E também tem a questão dos setores, né? Produção, RH. Então assim é interessante, né? Vocês fazerem uma pesquisa, né? Dos valores reais de cada um dos setores, um valor de mercado, né? E colocar esse valor de mercado aí dentro do contexto aí da folha de pagamento, para a gente se aproximar um pouquinho da realidade, né? Para a gente ver realmente como é que funciona com os valores que estão no mercado, né? No mercado do Brasil hoje. Então é interessante a gente se utilizar aí desses valores para a gente saber realmente como é que a gente vai utilizar, né? Seja, sei lá, dentro de uma empresa, num trabalho, né? Num projeto, num trabalho de escola. Então é interessante a gente fazer pesquisa, né? Criar uma base de dados para a gente poder se utilizar depois, né, desses dados para poder se trabalhar com as funções, tá? Dentro do Excel. Então é um modelo que pode também ser utilizado dentro do nosso contexto referente às aulas de férias, né? O próximo modelo que a gente pode utilizar, que também é bem parecido com o modelo anterior, né? Se não o mesmo, apenas muda com a cor
diferenciada, né? O qual vocês podem, né, se utilizar de toda essa gama aí de modelos. Vocês podem também pesquisar um modelo, tá na internet, para vocês poderem estar criando uma folha de pagamento aí personalizada, né? Vocês entrarem num consenso, tá? Para poder criar essa folha de pagamento, tá? A folha de pagamento eu vou querer que ela tenha cores, né? Cores referentes aí, né? A empresa que vocês, né? Empresa fictícia que vocês vão criar e depois lançar aí esse modelo de folha de pagamento, ou seja, lançar aí esse demonstrativo financeiro, tá? Vocês podem colocar o título lá com o nome da empresa, né? Deixar um negócio bem organizado, bem apresentável, tá? Para a gente poder avaliar aí o desempenho de vocês, tá? Dentro desse projeto, ok? Então é interessante vocês, como eu disse anteriormente, né? Entrar no consenso de como é que vocês vão trabalhar essa questão, tá? Vocês podem entrar em contato durante a semana aí, que eu vou estar elucidando aí qualquer dúvida que vocês tenham, para a gente poder botar esse projeto aí para funcionar, tá? Então a gente tem que trabalhar, né, essa questão e deixar tudo bem apresentável para a gente poder unificar esses trabalhos e poder alinhar aí essa questão das avaliações por turmas, tá? Lembrando que cada turma ela ficou com um setor, né, de uma empresa fictícia, tá? O projeto está interligado por setores, né? Ou seja, uma turma ficou com o setor financeiro, a outra turma ficou com a questão da criação da empresa, né? O modelo da empresa, do que se trata da empresa. Então cada um ficou, né, com essa ideia de criar a empresa, né? E criar aí os setores e trabalhar cada um com os seus setores, né? Então essa foi a ideia, né? E aí o que acontece? É interessante que vocês comecem a pensar como é que vocês vão criar esse modelo, tá? Entre em contato. Se vocês quiserem criar mais de uma tabela também é interessante, né? Uma tabela de cadastro de clientes para esse setor, né? Para essas rotinas administrativas, né? Um cadastro de funcionários, onde vai conter lá o nome do funcionário, né? O cargo que o funcionário ele está sendo efetivado, né? Para que cargo ele vai ser direcionado, né? É interessante também, seria interessante também se vocês conseguirem implementar isso daí no projeto de vocês, tá? Para deixar um negócio bem bonito. Vocês podem criar duas planilhas, uma ao lado da outra, né? E fazer aí um negócio bem organizado, tá? É só uma ideia, mas seria interessante que vocês trabalhassem nessa questão também, né? Para botar em prática aí o que vocês aprenderam com relação aí à folha de pagamento e cadastro de clientes ou funcionários, tá? Então, no mais, né, a gente vai trabalhar em cima dessas rotinas administrativas como a gente viu, tá? Então, para a gente ver também, né, essa questão de como é que vai funcionar as fórmulas, eu vou procurar, né, a outra aula, e aí a gente vai debater um pouco a questão das funções aqui, ok? Então, pessoal, voltando aqui, né, isso daqui foi a planilha que a gente utilizou, né, na aula passada, né? Nota que ela já está totalmente preenchida, né, com a questão aí do nome dos funcionários, né? O departamento de cada um desses funcionários, né? O salário desses funcionários, tá? O vale transporte de cada um deles, né? O valor de INSS, o valor de desconto, né? Igual ao modelo que eu peguei para a gente trabalhar, né? Um modelo aí bem simples para a gente trabalhar a questão da folha de pagamento, tá? Então, note que os valores, né, que aparecem aqui, né, na nossa função aqui, né, nossa guia de função, né, os valores que aparecem aqui foram valores digitados, né? Ou seja, o valor do salário digitado aqui
de cada funcionário do setor, tá? O vale transporte ele foi digitado, porém, de acordo com com o cálculo, né? Onde a gente viu que, né, como é que funciona cada um das funções e o que é que está acontecendo aqui. Onde o arroba aqui dentro da nossa função é referente ao valor que está contido dentro da célula, tá? do salário bruto, né? Isso aqui seria a mesma coisa que a gente, deixa só, isso aqui seria a mesma coisa que a gente pegar né? E pegar o valor que contém aqui dentro da célula, tá? E fazer aqui o cálculo dentro do contexto, já fazendo aqui a questão aqui do desconto do valor da passagem, né? Do vale transporte, tá? Então, o que está acontecendo aqui é justamente o valor multiplicado, né? O valor do salário multiplicado pelos juros aqui, tá? Se eu pegar aqui, eu vou tirar aqui isso daqui, né? A referência, e vou clicar aqui na célula, tá? Se eu clicar aqui, vou colocar aqui nossa célula, tá? C11, né? Vou botar aqui o nosso igualzinho, né? Pronto, ó, tá? E aí, ó, vai dar o valor referente ao valor contido dentro da célula. Então, o arroba ele é apenas uma referência, né, para chamar, né, o valor que contém dentro da célula, tá? É justamente isso que está acontecendo aqui, tá? Uma forma aí de vocês chamarem aí e fazer o cálculo, né, dentro da fórmula. Lembrando que a gente coloca aqui, né, uma chavezinha, né? Então a gente vai ter o igual, uma chavezinha, a gente tem um arroba aqui para fazer a referência. Referência aqui o salário bruto, que é o que? É o valor que contém dentro dessa célula aqui, né, do salário bruto. Ele vai buscar referente à linha, né? A linha que já está concatenada, que já está aqui travada, né? Que é a linha travada, a célula travada? É a C4, tá? Então isso daqui é o valor que contém dentro da célula, é a célula, tá? Vezes o valor dessa célula aqui, tá? E aí vai dar o resultado na linha aqui, ok? Então foi isso que aconteceu aqui. A gente vai ver a mesma coisa acontecendo aqui no Vale Transporte, no total desconto, né? Total desconto que será o quê? Que será o Vale Transporte mais o valor de INSS. E aí vai dar o total do desconto, né? E aí no final aqui ele vai dar aqui o resultado, né, do salário líquido, tá? Vai ser o que? Vai ser a referência do salário bruto menos referência total desconto, né? Então a gente tem aqui o salário bruto menos total desconto, vai dar o valor final, né, o valor líquido. Foi o que a gente fez, né, em aulas passadas, né, com relação aí ao desconto de INSS. Tranquilo, pessoal? Então isso aqui foi só para vocês relembrarem, né, o que a gente viu lá passada, né, como é que vai funcionar a questão do cálculo, né, dos valores dentro da folha de pagamento, tá? Eu vou querer a folha de pagamento nesse modelo aí, né, discriminando aí a questão dos impostos, né, custo e o custo, né, do mesmo jeitinho que está aqui, né, a questão aqui dos impostos, o parâmetro, né, ou seja, os valores, né, que a gente vai se utilizar, né, dentro do contexto, né, tá? São valores digitados, tá? Então a gente vai ter tudo isso daqui, tá? E depois a gente vai ter o valor de desconto aqui, né, de cada um, tá? Cada um dessas linhas aqui, né, referente aqui a essa tabelinha aqui que tem de impostos, tá? Então, tentem fazer isso aqui o mais próximo aí da realidade, tá? Com os valores mais próximos também da tabela de INSS, dá uma consultada aí na tabela de INSS, tá? Pra gente poder estar fazendo isso daqui, tá? E entrem aí no consenso, tá? Para a gente poder estar fazendo esse projeto aí de uma forma bacana, tá? Todo mundo aí se comunicando para trabalhar aí nesse projeto e aí a gente fazer aí uma coisa bem legal
para vocês me entregarem aí no dia 27, tá? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Essa aí foi a aula de hoje, foi a aula referente aí a questão do que a gente vai trabalhar, né, no Excel dentro do projeto, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Dá uma assistida nessa aula, entre em contato comigo para a gente poder tirar aí as dúvidas, tá? Assistam também a aula passada, tá? Se esse vídeo estiver no YouTube, dá aquele like aí para fortalecer, tá? E qualquer coisa vocês entrem em contato pra gente tirar a dúvida, ok? Então vou ficando por aqui, até a próxima, tá? Dia 27 a gente se vê, tá? E é isso aí.